Olá, meus irmãos, boa tarde. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre mentiras e verdades da educação cristã. E como tudo que a gente, Gabriel falou sobre casamento mais cedo, eu falei sobre criação de filhos. E todas essas coisas são coisas que têm a ver com a nossa história, com aquilo que a gente aprendeu, a partir de Deus, claro, a partir da Bíblia. E a gente está aqui hoje transmitindo para vocês. E esse tema, ele está intrinsecamente ligado com as mudanças que Deus fez na nossa vida. A escola, eu falei um pouquinho sobre isso mais cedo. A gente tem uma escola e a gente tem a editora. E a escola, ela nasceu lá em 2010, com o objetivo de dar aos nossos filhos uma educação, uma boa educação. Prepará-los para o futuro, prepará-los para o mundo, para que eles fossem bem-sucedidos no mercado de trabalho. E apesar de eu ter nascido desde ter um lar cristão, meu avô era pastor, eu não entendia, eu não tinha nunca ouvido falar sobre educação cristã. Para mim não fazia muito sentido. A escola, ela nasceu laica e os alunos, eles tinham uma aula de ética cristã e lá a gente ensinava sobre respeito, sobre obediência, sobre amor ao próximo, sobre falar a verdade. E assim nós seguimos durante algum tempo. E aí quando foi em 2014, Deus me lembrou de um chamado que eu tinha ouvido lá atrás. Apesar de estar dentro da igreja, no momento do final ali do meu ensino médio, terceiro ano, eu entendi que foi o momento mesmo da minha conversão. Por mais que a gente viva um progresso ali, e às vezes a gente não sabe exatamente quando deve ter sempre na igreja. Ali naquele momento eu senti que foi a minha conversão. E Deus me chamou para missões. Eu amava ir para as praças pregar o evangelho. E naquele tempo não tinha celular, era uma bênção, Porque as pessoas ficavam aleatórias, assim, olhando para o tempo. Aí você olhava, pegava um ali, é aquele que eu vou. E aí ia lá, era perto de um hospital, a praça, ficava perto da minha casa. E aí eu chegava junto, começava a puxar assunto, e aí era a oportunidade de pregar o evangelho. E eu fazia isso quando eu estava no ensino médio, nos finais de semana, e aí depois, quando eu entrei na universidade, eu estudava à noite e fazia isso durante o dia. Eu ia para a praça e ficava lá. E eu amava fazer isso. Até que um dia eu fui para a igreja, ouvi a mensagem do pastor, e o pastor estava falando sobre Índia, sobre povos não alcançados, e eu achei que Deus estava falando comigo, e eu achei que Deus estava me chamando para ir para a Índia. E eu estava na universidade me sentindo uma estranha no ninho, parecia que ela não tinha nada a ver comigo, o que eu gostava mesmo de fazer era pregar o evangelho durante o dia todo. E aí, sendo que na época eu fui fazer intercâmbio, as coisas aconteceram e acabou que ali eu esfriei na fé. E durante esse tempo eu chorava de saudade da minha comunhão com Deus. É tão interessante isso. Eu queria ir, eu queria voltar, mas era como se as minhas pernas não me levassem. E naquele momento ali, eu senti Deus me chamando de volta. E Deus me lembrou daquele chamado lá atrás para ir para a Índia. Sendo que eu estava no Brasil. E eu olhei ao redor, que eu estava lá na Ecoprime. E Deus tinha colocado tantas vidas debaixo da minha liderança. Não só funcionários, mas alunos, mas famílias. E eu entendi que a Índia que Deus estava me chamando não era aquela lá na Ásia, não. Mas era aquela lá em Camaragibe, a aldeia mesmo. E Deus estava me chamando a pregar o evangelho. Mas a gente era laico. E escola laica não prega evangelho. Na verdade, não deveria ensinar religião. E aí a gente começou a fazer acampamento, acampa dentro. Várias programações com o intuito de pregar o evangelho. Aí a gente dizia assim aos pais, olha, vai ter um evento cristão, E aí a gente fazia super propaganda para as crianças, eram eventos muito divertidos, a gente super bolava brincadeiras no evento, os meninos ficavam ansiosos para ir. Até hoje, a gente deixou de fazer, até hoje eles falam disso. E aí, todo mundo queria ir. E aí a gente ali aproveitava para pregar o evangelho. E foi assim durante alguns anos, até que Deus mostrou que Ele queria mais. Não era só aquilo. Não era só uma pregação em alguns eventos específicos.
Ele queria me falar e nos ensinar sobre a educação cristã, a mim e a Gabriel. E foi quando a gente se deparou com Deuteronômio 6, de 4 a 9. Um versículo que eu já tinha, um trecho da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes. Eu fui orientada pela minha família a fazer devocional desde cedo. Desde os 12 anos eu lia a Bíblia todos os dias. Mas nunca Deus tinha me falado do coração daquele jeito. E uma pergunta fez toda a diferença. O que é que Deus fala sobre educação? Ele fala sobre educação? E aí a gente leu esse trecho. Uau! Deus não fala sobre escolas, mas Ele fala sobre famílias. Ele fala sobre filhos. E se os pais precisam, né? Eu não citei, né, o trecho, que aí é amarás, eu falei mais cedo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E tu as ensinarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E se era no levantar, no deitar, andando pelo caminho, no sentar à mesa, é o dia inteiro. É usando todas as oportunidades. E onde é que as crianças estão? Muitas vezes durante o dia inteiro, se não é na escola. E aí eu saí da sala, fui lá na moça que trabalhava com marketing comigo, abri a porta e fiz: Dani, descobri para que a Ecoprime foi feita. Para caminhar com famílias cristãs, conduzindo seus filhos a Deus. E aí contei para ela, gente, a propaganda, a gente tinha super atrasado a propaganda lá daquele ano. Tava tudo pronto e era tipo assim, alguma coisa do tipo: siga seus sonhos, sei lá, ou coisa parecida, nem lembro. Toda vez eu conto essa história, eu vou catar a campanha para ver o que é que tinha escrito. E toda vez eu esqueço. Mas tinha alguma coisa desse jeito, não tinha nada a ver com o que eu tinha acabado de entender que era o propósito da escola. E aí o pessoal: Andressa, a gente tem que liberar, a campanha está atrasada. Eu fiz: então faz assim. Usa as mesmas fotos, a gente tinha pago foto em estúdio e tudo. Usa a mesma foto e coloca assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E libera. E assim foi a primeira decisão, né? Depois de ter entendido um pouquinho da educação cristã. Mas ali foi a primeira coisa. Deus estava ali. Eu senti como se Deus estivesse tirando as escamas dos meus olhos e me permitindo ver algo que eu não via antes. Tantos anos que eu já estava ali na escola. Era 2018. Já fazia 8 anos que a escola tinha aberto. E eu não havia compreendido. E Deus estava ali, tirando as escamas para que eu pudesse finalmente entender o chamado dele para a escola. E eu percebi que existiam muitas mentiras que eu acreditei durante muito tempo. E Deus foi derrubando uma a uma nas nossas vidas. E aí, quando você pensa em escola, você normalmente pensa em sucesso. Quando você matricula o seu filho na escola, você quer que o seu filho ele tenha sucesso. Que ele seja bem sucedido. A gente normalmente pensa na vida financeira. Você quer que o seu filho seja um profissional de sucesso. E eu fico pensando, lembrando daquele anestesista. Não sei se vocês lembram daquele caso que foi um escândalo nacional. Do anestesista que estava abusando das mulheres na hora do parto. Lembra disso? Passar no curso de medicina, uau, conquista grande, né não? Pessoas estudam anos para conseguir serem aprovados no curso de medicina. Imagina a celebração da família daquele jovem quando ele passou no curso de medicina. É isso, filho. Você está no caminho certo. Que bênção. E depois de mais alguns anos se dedicando ali, né, arduamente ao curso de medicina, estudando muito, virando noite, chegou o dia da formatura. Uau! Ele, enfim, vai viver uma vida de sucesso, de felicidade. Mas todo esse sonho foi destruído. Eu não sei por que meio aqueles pais viram a notícia. Não sei se pela televisão, se pelas mídias, se o próprio filho chegou para contar, sabendo que eles iriam saber por outros meios. Não sei por quê. Mas aquela família, talvez, como muitas outras, acham que o sucesso de seus filhos está em um sucesso profissional. Está em serem bem-sucedidos profissionalmente.
E, de forma geral, nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, né? Nós queremos o bem para eles. Mas muitas vezes nós entendemos mal o que é felicidade. A Bíblia fala dessa parábola que Jesus nos ensinou, que diz: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Muitas vezes, quando nós depositamos toda a nossa esperança naquela escola que tem um outdoor lá bem grande, que diz: preparamos para um Enem aprovado, nós estamos nos comportando como este homem louco, colocando as nossas esperanças e a nossa segurança, ou a segurança dos nossos filhos, nas coisas desse mundo. Voddie Baucham escreveu um livro. Ele é pastor norte-americano. Ele faleceu recentemente. Ele tem vários livros escritos. Um dos livros dele, que foi grandemente usado na minha vida, se chama Família Guiada pela Fé. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre educação de filhos. E ele diz isso aqui: se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não os criaram para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Fracassaram terrivelmente. Não entenderam nada. Não entenderam que a nossa vida não é sobre este mundo. Seremos os mais infelizes de todos os homens se tudo se limitasse a esta terra. E a vida é um sopro, né? A gente está aqui, amanhã não. Mas Deus nos fez para a eternidade. E é assim que precisamos olhar para os nossos filhos. E uma das primeiras mentiras que nós acreditamos é sobre felicidade. O que é felicidade? Em nome da felicidade, as pessoas dizem assim: se separa. Ele não te merece, não. Você merece ser feliz. Não é assim? Muitas pessoas se separam na busca pela felicidade. Seja amigo dos seus filhos, aproveite esse tempo, passa rápido, não perde tempo brigando com ele, não. Dê ao seu filho o que ele quer, porque assim você vai ensiná-lo a ser feliz. Eu me lembro que Xuxa, quando Sasha era pequenininha, ela disse que nunca iria dizer não à filha dela. Como se isso fosse sinônimo de entrega de felicidade. Quantas vezes jovens ou adultos não se envolvem em uma vida promíscua em nome da felicidade, porque eles querem ser felizes. Matricule seu filho na melhor escola e ele terá sucesso e alcançará a felicidade, né? O que é melhor escola, né? As pessoas, elas vivem a vida correndo atrás da felicidade, mas essas pessoas nunca a encontrarão. Sabe por quê? Porque a felicidade não está nas coisas desse mundo. Não está em você se satisfazer a sua vontade. E aí a gente olha para a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, é onde encontra toda a verdade de Deus. E olha o que Salmo 1:3 vai dizer: como é feliz, ou bem-aventurado em algumas versões, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará.
nesse trecho, ele apontou o caminho da felicidade e do sucesso. Felicidade é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Este é o caminho da felicidade. Gabriel até perguntou assim, né? Qual o melhor mundo? Aquele onde a gente vive, as pessoas obedecem o mandamento de Deus, ou no lugar onde as pessoas não obedecem? Obedecem. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Encontramos felicidade quando vivemos a vontade de Deus. Esse é o caminho da felicidade para esta vida e para toda a eternidade. Se a Bíblia é mesmo a nossa de regra de fé e prática, então como conduzir os nossos filhos à verdadeira felicidade? E aí lá em Deuteronômio 6, 4... todo mundo vai sair com esse trecho decorado, né? Já é a terceira vez que eu cito. E vamos ler. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Aqui é outra versão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno estarão em teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. E quando estiver deitado e quando se levantar. É assim que a gente ensina aos nossos filhos. É todo dia, é o tempo todo, usando todas as oportunidades. É quando você está à mesa com ele, jantando, almoçando, fazendo alguma refeição. E aí a gente está ali, ensinando ao nosso filho. É quando você está no carro com ele, vocês seguem para a escola, vocês estão indo para algum lugar e vocês estão louvando a Deus. E você está conversando como é que foi o dia dele. Filho, você viu isso? E você aproveita aquela oportunidade ali. É no culto doméstico, Gabriel citou. É algo que está em desuso. Mas que bênção é para aquelas famílias que fazem culto doméstico. Reunir os filhos ali. Você abrir a palavra, você ler a palavra com seus filhos. Você orar com seus filhos e pôr seus filhos ali. Pelos doentes da igreja, pelo pastor da igreja, pelo país, pelo estado do Rio. E a gente está ali, ensinando aos nossos filhos a palavra do Senhor. Quando eles falham, apontando a palavra do Senhor. Então os nossos filhos, eles não precisam de uma escola apenas para ensinar o português, a matemática, a história e a geografia, mas ele precisa de seu filho precisa de uma escola que possa caminhar com você na sua missão, de ensinar o seu filho a conhecer, crer e obedecer a Deus. E a gente viu que essa não é uma missão fácil, é contra-intuitiva, é difícil, exige muita paciência, persistência. E quando a gente se permite colocar filhos em uma escola que não é cristã, é como se a gente estivesse colocando um obstáculo, uma pedra no caminho do nosso filho. E se a gente já está lutando contra tantas coisas, por que que a gente escolheria colocar mais um obstáculo no caminho dos nossos filhos para ele tropeçar? Depois que eu entendi isso, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi uma pessoa que prestava serviços jurídicos para a nossa escola, que tinha um vínculo pessoal comigo. E eu fui contar, animadíssima. Vocês viram assim? Eu sou animada para contar as histórias. Quando eu leio um livro, e eu estava animadíssima para contar tudo que eu tinha descoberto. E ela olhou para mim e fez: tu está confundindo tudo. Escola é escola, igreja é igreja, mulher. Na igreja, os meninos vão aprender sobre Deus. E na escola eles vão para aprender sobre português e matemática, né? Simples assim. Aí eu, meu Deus do céu. Eu fiz, poxa vida, eu imaginei que quando eu fosse falar, ela ia, uau, Andressa, é isso. Faz muito sentido, né? E foi um balde de água fria em mim. Mas Deus estava ali para me confirmar aquilo que Ele já tinha me revelado. Lá em Colossenses 1, 17 e 18 vai dizer: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele estava lá no começo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a partir do verbo tudo se fez. É o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Não há 1 centímetro da nossa vida em que Deus não declare: isto é meu. Mas muitas pessoas acham que há separação entre uma coisa e outra.
Eu gosto muito do versículo que diz: quer comais, quer bebais, que faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Porque Deus pega algo tão simples como comer e beber, Ele diz assim: olha, até isso você tem que fazer para a minha glória. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para a sua glória. É tudo sobre Ele, não é sobre mim. Quando, Gabriel está falando de casamento, quando às vezes a gente olha para o marido e a gente quer ser a esposa que ele merece. Ou tratá-lo de acordo com como ele merece, né? Mas quando a gente aceita Cristo como Senhor das nossas vidas, a gente passa a ser chamado a tratar as pessoas como Cristo. A simbologia do batismo, né? Você morre para si mesmo e você volta agora a viver a vida de Cristo. Você não trata mais as pessoas de acordo com o que ela merece. Você os trata a partir de como Cristo trataria aquela pessoa. Fugiu. A partir de como Cristo trataria essa pessoa. As nossas relações e a nossa vida não tem a ver mais comigo, tem a ver com Andressa glorificar a Deus como esposa, Andressa glorificar a Deus como mãe, Andressa glorificar a Deus como uma aluna, como filha, como amiga, como líder. E aí Douglas Wilson, nesse livro, que é muito legal, vale muito a pena ler, é uma leitura aí de uma tarde com intensidade, diz o seguinte: quando confessamos a Cristo como Senhor da teologia, mas não da história, ou como Senhor do meu coração, mas não da minha cabeça, trata-se apenas de uma maneira velada de negá-lo. Outra mentira é sobre razão, religião, ciência e fé. Muitas pessoas, desde o iluminismo, começou a separar o que era ciência e o que era fé. Quem aqui acha que a maioria dos cientistas são ateus? Pode levantar a mão? Quem aqui acha que a maioria dos cientistas são ateus? Então, eu achava que era uma crença minha, eu achava que a maioria dos cientistas eram ateus. Mas Deus vai trabalhando no nosso coração, né? E eu estava ali com aquelas inquietações, fazendo essas perguntas, tentando entender todas as coisas. E eu fui numa pregação no domingo e o pastor estava falando sobre educação. É raro, né? Mas estava falando sobre educação. E a gente nem estava na nossa igreja, a gente estava visitando a igreja. E aí, o pastor trouxe esse dado. Você sabia que 65% dos vencedores do Prêmio Nobel do século passado eram cristãos? Gente, 65% daqueles que fizeram ciência, a ciência mais relevante no século passado, eram cristãos. E apenas 20% judeus. Ou seja, 85% criam no Deus Criador de todas as coisas. Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Todos aqueles 85%, eles partiram de um princípio de verdade. Você pode fazer ciência de várias formas, né? Mas sempre quando você vai fazer alguma coisa, ou você vai buscar a verdade, que a ciência é isso, né? A busca pela verdade, você vai precisar colocar um óculos da sua cosmovisão, o que você acredita sobre as coisas. A partir do momento que você acredita na verdade do Evangelho, você parte de um pressuposto já de verdade, diferente daqueles que não acreditam em nada ou que têm pressupostos mentirosos. E eu comecei a pesquisar sobre cientistas que eram cristãos e que foram relevantes na nossa era. E aí encontrei essa frase de Isaac Newton, que diz assim: Deus é a causa de todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. Ele é um Deus vivo, inteligente e poderoso, eterno e infinito, onipotente e onisciente. Não é nem eternidade nem infinito, não é nem o tempo nem espaço, mas em todo o tempo e todo espaço, e não apenas de forma aparente, mas também essencial. Louis Pasteur, microbiólogo e químico, ele falou: quanto mais estudo a natureza, mais fico impressionado com a obra do Criador. Ou Albert Einstein, que não era cristão, mas ele era teísta. E ele diz: todo cientista minucioso deve ser natural. Para todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso.
pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas pela primeira vez por ele. No universo incompreensível, revela-se uma razão ilimitada. A opinião corrente de que sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas, mal as compreendeu, entendeu-me de forma equivocada e presta-me um péssimo serviço. Esse vixe é bem nordestino, né, gente? Não nega as minhas origens. E aí Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz: a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Quando você entende que a ciência é a busca da verdade, a fé, ela vai te ajudar a encontrar a verdade. Porque a verdade vai nos apontar para aquilo que Deus fez, para quem é Deus. E aí a fé sem ciência é fanatismo. Se a ciência busca pela verdade, a ciência só vai contribuir com a fé. Eu não sei se vocês lembram ou conhecem doutor Adalto Lourenço e Marcos Eberlin. Doutor Adalto Lourenço acho que morreu, faleceu ano passado. E Marcos Eberlin, ele é um cientista, até a última vez ele estava como presidente da Sociedade Nacional de Design Inteligente. E os dois, eles têm uma história muito parecida, porque os dois eram evolucionistas. E como a gente sabe, não existe estudos sobre o evolucionismo, que atestem o evolucionismo, apesar de muitas pessoas crerem que o evolucionismo é sinônimo de ciência. Inclusive, tem um vídeo muito legal no YouTube, chamado Deus versus Evolução, que é um cara que vai na universidade e ele começa a perguntar a alunos e professores: você é criacionista ou evolucionista? Aí a pessoa: sou evolucionista, claro, eu creio na ciência, eu sou da ciência. E aí ele pergunta para várias pessoas e todo mundo: claro que sou evolucionista. E aí ele vai perguntar para professores também. E aí ele faz assim: beleza, você é a favor da ciência, então me diz qual é o estudo científico que atesta que o evolucionismo é verdadeiro. Aí a pessoa, não tinha o que falar, né? E aí ele vai e pega um professor, né, que sabe um pouquinho mais, aí diz assim: sim, tem, aquele lá da Ilha de Galápagos. Aí ele fala: mas me fale mais, porque há uma mudança, foi verificado que há uma mudança no bico dos pássaros. Eu fiz certo, mas o evolucionismo se trata de mudança de espécies. Qual é o estudo científico que atesta a mudança de espécies? Não tem. É muito legal o documentário. Eu vou dizer para vocês o finalzinho, dá um spoiler. Que aí no final ele faz assim: então quer dizer que você acredita no evolucionismo por fé? É muito legal, porque tipo, ele sai fazendo as perguntas e encurralando o povo, porque no final das contas, como não tem estudo científico, apesar deles dizerem que eles eram a favor da ciência, não tem estudo, então no final eles acreditam por fé. Mas é isso, as pessoas elas estão tão condicionadas a acreditar em tudo que é científico, né? Se a pessoa diz assim: de acordo com o estudo científico tal, você já já presta atenção e já anota, porque você considera que aquilo é verdade. Mas e a gente, de certa forma, hoje endeusa a ciência. Mas Deus, ele é o nosso Deus, ele deixou a nossa palavra. A gente, como eu disse, a gente bebe da ciência, né? E a ciência revela muitas vezes a verdade do Senhor. Mas a Bíblia, ela deve ser essas lentes que nós colocamos para enxergar todas as coisas. Lá em Efésios 4:14 vai dizer que ele nos dá a palavra, né, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia do que induzem ao erro. É tão importante a gente ensinar isso aos nossos filhos desde cedo. Uma boa escola cristã, por exemplo, vai fazer isso. Ensinar aos nossos filhos que tudo que for dito a você deve ser analisado a partir da palavra de Deus. Todas as coisas precisamos ser... Não, porque eu acho que... O que a Bíblia fala sobre isso? Porque a gente não tem que conformar a Bíblia à nossa perspectiva de justiça ou de verdade. Nossa perspectiva de justiça e de verdade precisa ser adaptada a partir da visão bíblica. E assim nós estaremos sempre pisando em solo firme. Outra mãe chegou lá na escola e disse assim: não, olha, é muito legal isso tudo que vocês estão falando sobre a educação cristã, mas a nossa escola é bilíngue também. Mas me fala sobre o bilinguismo, porque é isso que me interessa, porque, sabe assim, a educação cristã eu desenrolo em casa. Eu levo meu filho para a igreja todo domingo e está tudo certo.
Eu acho interessante esse fala, porque revela até um pouco de orgulho do nosso coração. A Bíblia diz: quem está em pé, veja que não caia. Como é que você pode dizer assim, ó? Eu dou conta. Fica tranquilo. Que eu dou conta. Né? Como os jogadores de futebol fazem um gol e fazem assim, ó. Né? Não. A gente não dá conta, não. Nós somos falhos. A Bíblia diz: quem está em pé, veja que não caia. A gente precisa estar aqui, ó, pedindo, Senhor, misericórdia, me sustenta, me mantém firme, né? Me permite continuar olhando para Ti. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida, que passaram pela nossa vida, que eram cristãos e se desviaram dos caminhos do Senhor? Porque não poderia ser eu ou você. E não é uma questão de praticidade. Eu uma vez fui para um programa da rádio para falar sobre educação cristã, lá na região. E aí ligaram as pessoas dizendo assim: não entendo assim não, porque eu estudei numa escola pública a minha vida inteira e estou aqui hoje. Era um pastor. Pastor, meu irmão, a nossa lógica não é pragmática, não. Porque a gente sempre conta com a graça e com a misericórdia do Senhor. Não é porque você viveu ou estudou numa escola secular e foi ensinado coisas erradas a sua vida inteira e você hoje é pastor, significa que esse é o melhor caminho, não. E é o caminho que Deus mandou nós trilharmos. Se eu olho para Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu leio que eu preciso ensinar ao meu filho desde manhã até o último momento da noite, da tarde, em que ele estiver acordado, caminhar com ele, sentar com ele à mesa. Se esse é o chamado de Deus para mim, que é pai, por que eu vou usar a sua história como... Ai, não se funcionou com fulaninho, então realmente é esse o caminho que eu tenho que seguir. Oi? Nós precisamos seguir o chamado de Deus, olhar para as Escrituras e entender o que Ele nos chama a viver. Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção nesse momento em que eu estava entendendo tudo isso, que diz assim, que diz que 70% dos jovens cristãos confessos, ou seja, pessoas que estavam dentro da igreja, indo com suas famílias para a igreja, 70% a 80%, se desviavam até o 2º ano de faculdade. Às vezes o filho está lá, você está chamando ele para a igreja, ele está lá indo para a igreja com você. Todo domingo está lá. E aí chega um momento, e às vezes eu recebo mensagem no Instagram falando disso, e diz assim: Andressa, a vida inteira eu levei ele para a igreja. Ele chegou para mim e disse que não queria ir mais para a igreja comigo. Eu faço o quê? Às vezes é filho adolescente, né? Aí a gente diz: ó, briga. Porque tem gente que acha que... Não, mas... Eu recebi uma mãe uma vez na escola falando isso. Não, mas eu fico com medo de traumatizar o meu filho. Porque, vê, eu vou mandar ele para a igreja e aí ele vai forçado. Coisas forçadas não são boas, né? Meu irmão, isso é mentira de Satanás no seu ouvido. Se ele não quiser escovar os dentes, tu não vai mandar ele escovar os dentes. Tu vai mandar ele escovar os dentes. Por que você acha que é mais importante ele escovar os dentes ou ele ir para a igreja? Para a igreja, com certeza. A gente obriga o nosso filho a comer, a dormir, a estudar, a escovar os dentes. Não traumatiza ninguém, não. É porque a gente está num momento na geração da gente muito complicado, né? Porque a gente vivia, eu pelo menos tive uma educação totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje. Com muita disciplina, com muita regra, fazia o que tinha que fazer. Se meu pai olhasse do lado assim, eu já me estremecia, já me endireitava na cadeira, né, já ficava lá, se estava fazendo alguma coisa errada, já fazia uma análise geral para me endireitar no canto. Mas bem, esse foi um parênteses. Então, se o filho não quiser vir para a igreja, manda ele vir, filho. Enquanto você estiver morando debaixo do meu teto e eu estiver lhe sustentando, quem manda aqui sou eu. Quando você tiver o seu dinheirinho para ir para sua casa, aí você resolve se você vai para a igreja ou não. Mas eu vou estar orando todos os dias para que quando você tiver essa independência aí, você continue indo para a igreja e você leve seus filhos e sua esposa para a igreja. Mas aqui, agora, sou eu que mando e você vai. Pode se arrumar. Não é assim? Tem que ser assim. Mas muitas vezes eles estão indo para a igreja e o coração está duro. E aí Paul Washington ele traz essa frase muito interessante. Ele diz assim, olha, seus filhos irão para a escola e eles serão treinados em torno de 15.000 horas em pensamento ateísta secular. Depois eles vão para a EBD, para colorir desenhos da Arca de Noé. Você acha que essas crianças irão conseguir lutar contra as mentiras que ensinaram na escola? Porque uma das coisas que a gente acha é que a educação é neutra. Você acha que seu filho vai para a escola para aprender só português, matemática, história, geografia e PRIO. Gente, vocês esqueceram o tempo de vocês de escola.
Primeiro que o professor conversa que só dentro da sala. E ele conta milhões de histórias. E aquelas histórias estão todas impregnadas com aquilo que ele acredita. Tinha um professor lá da escola da gente, como a gente era laico e a gente passou a ser confessional, a gente passou um tempo até trocar o nosso quadro e ter um corpo todo de professores alinhados com a nossa cosmovisão. E aí tinha um desses professores remanescentes que não estavam tão alinhadinhos, e aí uma menina disse assim, eu queria casar com um militar, porque eu acho tão bonito roupa de militar, e eu queria lavar a roupa dele. Aí o professor olhou para ela e fez assim, menina, é melhor tu querer mais da vida, visto, porque ficar lavando roupa dentro de casa. Quando a gente entende o chamado de Deus para nós, a gente entende, mulheres, nosso ministério, a gente pode trabalhar fora de casa, a gente pode ser empresária, mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É o cuidado com a nossa casa, é o cuidado com o nosso marido, com os nossos filhos. E não há nada de errado uma menina, eu acho até louvável no meio de uma geração tão feminista, ela olhar para isso e dizer, poxa, eu quero lavar a roupa do meu marido, que bênção! Mas aquele homem que veio do mundo e estava tentando se adequar ali àquilo que a gente acreditava, ele soltou sem nenhuma má intenção. Ele não achava nunca que isso ia, ferir a nós. Mas acontece. Ou um material que a gente chegou a usar de inteligência emocional. E o material, ele tinha umas sériezinhas, que era para deixar o conteúdo mais atrativo. E aí, em uma dessas séries, a filha era uma super ativista ambiental. E o pai, ele tinha uma empresa que não era tão responsável ambientalmente. E aí ela vai e faz tudo para derrotar aquele pai que estava fazendo mal ao meio ambiente. E aí a gente viu aquilo, não tem a menor condição de continuar, Vamos cancelar o contrato. E aí eu liguei para o pessoal para cancelar, pedi para o pessoal ligar para cancelar o contrato, e uma mulher da editora liga para mim. Andressa, não sei o que, porque vocês vão cancelar? Porque nós somos cristãos e a gente está vendo que tem algumas coisas que não estão batendo com aquilo que a gente acredita e tal. E ela fez assim, mas você viu aquela série? Como a moça lutou para proteger o meio ambiente? Gente, ela estava achando que aquilo era bom e que eu ia achar legal, porque a menina estava lutando para defender o planeta. Eu fiz, veja, minha querida, é exatamente por conta dessa série que a gente está cancelando o contrato. Porque a gente acredita que os filhos têm que honrar pai e mãe. E aquela menina totalmente desonrou o pai e a mãe, o pai dela ali. Ela não entendeu a linha de prioridades na vida dela. E eu fiquei achando tão interessante, porque ela quis defender o material, me dando exatamente o motivo pelo qual eu estava cancelando. E aí você entende a cegueira, e está aí em todo lugar. Teve outra vez que eu estava analisando um livro de acho que era Educação Financeira, para 4 anos de idade, e aí estava lá escrito no livro, quem nasce em Portugal é português, quem nasce na França é francês, quem nasce no Japão é japonês, e ser diferente é mais legal. Gente, nada a ver, concorda? Mas estava lá, gente, a conta-gotas, porque eles estão colocando ideias erradas na mente dos alunos a conta-gotas. Estava lá, e ser diferente é mais legal. 4 anos de idade. A gente tem, veja, o evolucionismo, para mim, durante muito tempo, foi uma teoria no meio do livro. Era uma teoria ali. Antigamente se tinha ainda assim, teorias da criação. Aí tinha evolucionismo, criacionismo. E bem, hoje em dia eles tiraram o criacionismo, ele praticamente não entra. Tem muitos livros que você vai pagar que ele apresenta apenas o evolucionismo como verdade absoluta. E eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre como isso afeta a mente dos nossos filhos. Eles estão o tempo todo... A gente pega livros de português com textão sobre feminismo, inculcando na cabeça das meninas que elas têm que ser meninas empoderadas, que o homem é o opressor. E são todos esses vieses totalmente contrários à nossa fé. E, veja, o diabo ele é astuto. Ele está usando a estratégia que Deus deu aos pais para tomar o coração dos nossos filhos. Ele está inculcando. Ele disseminou que ciência e fé não tem nada a ver,
que escola faz uma coisa, igreja faz outra. Estamos como igreja enviando os nossos filhos para Roma e os nossos filhos estão voltando e sendo educados por romanos, aprendendo a pensar como romanos. E 70% a 80% deles estão voltando como romanos, se desviando dos caminhos do Senhor. E essa aí eu já ouvi de muita gente. André, eu acho massa o que vocês estão fazendo, mas assim, eu acho que a gente precisa criar os filhos para o mundo, sabe? E quando você coloca na escola cristã, você está colocando eles numa bolha e eu acho que você não está preparando eles. Gente, há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Eu gosto muito dessa frase de Voddie Baucham, daquele mesmo livro, Família Guiada pela Fé, que diz isso aqui, ó. Uma coisa é você mandar soldados bem treinados para a frente de batalha. Outra é enviar recrutas para o campo de treinamento do inimigo. Não se admire se ele voltar vestido com a roupa do inimigo, hasteando a sua bandeira. É um soco no estômago, não é não? Que é isso que a gente faz com os nossos filhos, quando a gente envia eles para uma escola secular, que vai estar ensinando que Deus não existe, porque olha, não, porque a escola é laica, não tem religião. Toda educação, ela é religiosa. Apresenta sobre Deus, não. Então, seu filho está estudando numa escola ateísta, uma escola que não acredita em Deus. Não é à toa que tem tantos jovens agnósticos, ateístas, cada vez mais. Não acreditam em Deus. Aí você diz, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Eu eduquei ele a vida toda, levei ele para a igreja todo domingo. O que aconteceu com ele? Você não percebeu que domingo ele estava lá na igreja com você, mas durante todo o restante da semana, ele estava sendo doutrinado numa escola secular. E eles estão literalmente doutrinando, usando a estratégia que Deus nos deu quanto pais. E enquanto nós estamos, muitas vezes, em desobediência, Satanás sabe que a estratégia de Deus é boa, não é perfeita. Ele está usando ela, ele está tomando, conduzindo o máximo de almas para o inferno. Quando as pessoas falam que, e às vezes a gente ouve, né? Ah, porque Copraim é uma bolha. Provavelmente Aline e Davi já ouviram também alguma coisa assim, né? Eu entendo que quando os nossos filhos eles nascem, eles são como sementes que a gente planta. E aí aquela plantinha ali, bem, né? Ali ainda frágil, tá ali. E se ela leva tempestade ou sol a pino, ela pode queimar, ela pode morrer, ela pode secar. E aí você precisa colocar aquela planta ali numa estufa, adubar, regar, cuidar dela. E aí na medida que o tempo passa, aquelas raízes elas vão se aprofundando, vão ficando fortes, resistentes. Aquela plantinha que antes era frágil vai se tornando uma árvore frondosa. E aí sim, ela vai estar pronta para as tempestades, para o sol forte. E é sobre isso. Durante a infância, durante esse primeiro período, a gente precisa proteger os nossos filhos, ensinar a verdade para eles, para que quando eles crescerem, as tempestades não venham a balançar os seus fundamentos. Tinha a história de um especialista em falsificação de moedas. E aí, sempre que tinha alguma desconfiança, chamava-se ele. E aí alguém perguntou assim, mas rapaz, você é muito bom nisso. Mas como é que você consegue conhecer tantas moedas falsas? E ele diz assim, olha, eu não sou especialista em moedas falsas. Eu sou especialista na verdadeira. Eu conheço muito bem a verdadeira. E assim eu consigo identificar quando eu vejo as falsas. E assim são os nossos filhos. A gente precisa inculcar a verdade, ensinar a verdade no coração deles. Para que quando eles chegarem em algum lugar lá fora, na universidade, eles consigam ouvir aquelas mentiras e dizer assim, isso aqui não é verdade, não. A verdade vai estar bem sedimentada no coração deles. E eles vão conseguir ser luz nesse mundo que jaz em trevas. Se cremos que nós e nossos filhos estamos apenas começando a nossa jornada, por que continuamos a colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo? Às vezes a gente está só vivendo, só reproduzindo,
só, né, deixando a vida levar. Mas a gente precisa parar e pensar, porque continuamos achando que o melhor para os nossos filhos é uma escola que somente os ajude a passar no Enem. Mesmo que essa educação tenha sido planejada para matar a fé do seu filho. Alguns pensam, eu quero uma educação centrada na ciência para que meu filho tenha o maior sucesso. Nossos filhos não precisam de uma educação centrada na ciência. E eu não sou contra a ciência, eu acho que a ciência é muito boa, ela nos aproxima de Deus porque ela nos revela a verdade de Deus. Mas os nossos filhos precisam de uma educação centrada em Cristo para que possam compreender e fazer a verdadeira ciência a partir da verdade. E tudo que a gente tem visto na educação, ele foi planejado. Existe um livro de Gary Demer que significa... que diz que a escola... quem governa a escola controla o mundo. E ele diz o seguinte, quem quer que controle o sistema educacional, definirá os objetivos das nações, definirá e estabelecerá os seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. A nossa educação tem sido atacada. Tem sido atacada desde a universidade, porque eles estão formando professores militantes. Tem sido atacada dentro das escolas, porque esses professores militantes estão sendo formados nas universidades, estão indo para dentro das escolas, para disseminar mentiras de Satanás, conteúdos totalmente contrários à nossa fé. E aí o evolucionismo, por exemplo, é um conteúdo que é passado para as crianças desde muito cedo. E eu não sei se você já parou para pensar, durante muito tempo eu estava alheia a isso, mas se você não acredita que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, se você não acredita que Deus te criou, mas que você é fruto de uma combinação química aleatória, você perdeu a sua identidade, os nossos filhos perderam a sua identidade. Porque se eu não fui criada por Deus, eu não fui feita à imagem e semelhança de Deus. E aí, eu posso ser o que quiser. Talvez eu tenha nascido num corpo errado. Talvez eu precise sentir para saber o que eu sou. Quantos adolescentes não têm reproduzido esta fala por aí? Eu conversando com 2 coordenadoras de escolas diferentes lá de Recife, seculares, a Andressa, está uma coisa tão absurda. Olha, nessa idade de 12, 13 anos, 95% dos adolescentes estão se denominando bissexuais ou homossexuais. E o hétero está sofrendo perseguição. As pessoas que se denominam hétero estão sofrendo perseguição. Está uma coisa séria. E ela estava até compartilhando que tinha um João que precisava ser chamado de Maria agora, e que se não chamasse de Maria, tinha que eliminar, que dava multa para a escola, se a pessoa... Mas, Andressa, está uma coisa de louco. Né? E por que isso está acontecendo? Porque eles estão aprendendo desde cedo que Deus não existe, que Deus não os criou. E nós, quanto pais, não estamos fazendo o nosso papel. E não estamos tirando eles desses lugares, para que eles parem de ouvir mentiras. Porque a gente precisa colocar eles num lugar que eles ouçam e apenas a verdade. Então, se Deus não existe, se Deus não nos criou, nós perdemos a nossa identidade. Se Ele não nos fez, eu não fui feito nem imagem de Deus, nem fui feita para a sua glória. Qual é o meu propósito? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, no Instagram, de 2 jovenzinhos, e o pessoal perguntando assim, você acredita em Deus? Aí ele, não, acredito em Deus não. Era um casalzinho jovem. E ela também, não acredito não. E qual é o propósito da sua vida? Ah, não sei, estou só existindo. É isso, gente. Uma amiga minha foi passear no shopping esses dias e voltou assim, minha amiga, eu encontrei tanto adolescente estranho. Porque a galera está totalmente perdida, sendo conduzida por essas mentiras, tentando se encontrar e se vestindo de forma estranha, porque como é que é a música? Ser diferente é mais legal. Ser diferente é mais legal, é isso que eles estão aprendendo desde a educação infantil. Aí chega na adolescência, aí eles estão se transformando para ser legal. Se Deus não existe moral. Porque quem é que define o que é certo e errado? Eu ou você? É Deus que define o que é certo e errado. A gente tem
um programa de oratória lá chamado Prime Talks. Teve um aluno que ele passou por um processo de conversão. Ele chegou na escola ateísta. E ele passou por um processo de conversão. E nesse evento ele falou sobre como não existiria sociedade se Deus não existisse. Foi lindo. Como as pessoas se matariam todas, assim, umas às outras, se não existisse um Deus que estabelecesse uma regra moral. Foi incrível. E é isso. Quem é que define? Aí certo é o que te faz feliz. Ah, você se sente bem, minha irmã? Então vai lá, faz. Né? Porque certo é o que te faz feliz. E é isso que estão pregando. E veja, se Deus não criou Adão e Eva, se eles não estiveram no Jardim do Éden, se eles não pecaram, o pecado não entrou no mundo. E nós não precisamos de um Salvador. Acabou-se a nossa fé. Para que Jesus veio? Percebe? Uma teoria no meio dos livros que é inculcada desde a educação infantil no coração dos seus filhos. E você que achava que ele estava indo para a escola somente para aprender português, matemática, história e geografia. E aí é por isso que a gente está indo para os cinemas assistir Deus não está morto. Porque é isso que eles estão pregando, é isso que eles estão acreditando, que Deus está morto. E aí Hitler, e esse cara a gente não dá para aprender muita coisa com ele, mas uma coisa que ele diz e faz muito sentido é uma mentira dita 100 vezes, torna-se verdade um dia, e ele é mestre nisso, né? Ele tanto usou a educação para disseminar as suas teorias malucas, como ele contou mentiras muitas vezes, até que ele conseguiu transformar uma nação a pensar do jeito que ele queria conduzir. E é exatamente essa estratégia que o inimigo tem usado. Se cremos em coisas tão diferentes e tão opostas a esse mundo, como continuamos a entregar os nossos filhos a quem amamos, a quem nos deu por responsabilidade para serem educados por eles? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Se a Bíblia diz que a gente não deve se assentar nas rodas dos escarnecedores, como é que a gente está colocando os nossos filhos para aprender com eles? Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que é comigo não ajunta e espalha. Não existe neutralidade, minha irmã. E esse é um chamado urgente para nós. Entender a necessidade de entregarmos educação cristã para os nossos filhos. Não permitirmos nem mais um dia que os nossos filhos estejam aprendendo com aqueles que têm zombado do nosso Deus, que têm pregado as mentiras de Satanás para conduzir e arrastar o máximo de pessoas para o inferno. Nós somos povo amado de Deus. Ele pagou alto preço por cada um de nós. Nossos filhos são filhos da aliança. Não é à toa que eles nasceram nos nossos lares. Lá em 1 Pedro 2, 9 a 10 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo, mas Deus nos fez povo pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Como não entregaríamos essa verdade para os nossos filhos todos os dias e a cada minuto do nosso viver? Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã ou nos próximos 5 minutos. E mais? Teve um tio meu que faleceu uns anos atrás e ele teve o privilégio de se despedir da família. E eu fiquei pensando tão reflexiva em relação àquilo, porque ele chamou todos os filhos e se despediu antes de morrer. Ele sentiu que estava indo embora, ele já estava doente. Chamou os filhos e se despediu. E eu fiz, poxa, que bênção você poder saber que você está indo e poder chamar os seus filhos e dizer a última coisa. E se eu tivesse uma única coisa, se eu tivesse ali feito ele, e eu fiquei pensando sobre isso, no leito de morte, o que é que eu diria para os meus filhos? Tantas coisas que nós vivemos que podemos ensinar aos nossos filhos, mas não tem nada mais importante do que o amor a Deus. Eu diria: filho, ame a Deus de todo o seu coração, viva para Ele. Não há caminho mais excelente. E eu morreria em paz.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos conduza, não a partir das verdades e mentiras desse mundo, mas a partir da verdade do Evangelho. E eu queria finalizar com esse versículo. Não se amoldem, não apareceu. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, a gente vai ter um breve intervalo. Tem a caixinha ali para fazer a pergunta se você quiser. Tem um lanchinho aí, um cafezinho. Tudo bem? Aí depois a gente já volta com o Gabriel. Aí o Gabriel pega direto a parte final. E na volta do intervalo também eu vou fazer o sorteio. Já fiz, na verdade. Minha esposa já foi sorteada, já estou avisando. Até breve.